Olá, olá, sejam muito bem-vindos à nossa live hoje na plataforma hebraica Nossa Casa. Hoje vamos conversar com o Rabino Dovi Goldberg. Estou esperando o Rabino entrar para a gente se conectar. E a discussão hoje é interessante. Qual será que é o conselho mais importante do judaísmo? Competição acirrada aqui de quem chegou primeiro. Vamos lá. Rabino Dove, fala Giba, tudo bem? Rabino, tudo bem? Me escuta bem? Tudo bem, estou te escutando bem. E você? Maravilha. Então, eu vou desativar aqui os comentários. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, vocês podem mandar aqui no canto embaixo da tela de vocês, tem aquele desenho da interrogação. Mandem as perguntas por lá, porque esse é um assunto super, super interessante que a gente já vai descobrir mais sobre. Então, eu sou o Rudy Solon e eu agradeço muito a presença de vocês hoje aqui na plataforma hebraica Nossa Casa, que mesmo hebraica aberta, a gente ainda está aqui conectado pelo Instagram. E hoje eu vou conversar com um super amigo meu, né? Porque afinal de contas a gente já foi para Croácia juntos, a gente foi para São Francisco juntos, assim, coisa de filme, é tanta história para contar. E queria saber então do Fomos para a Rabino sede Dovid do Goldberg. Instagram. Fomos para a sede do Instagram. Instagram. Essa live aqui a gente foi lá na sede, onde tudo isso é feito. Então, Rabino Dovid Goldberg, que é rabino do Beit Chabad do Morumbi. E a nossa pergunta para começar essa live é: qual é o conselho mais importante do judaísmo? Obrigado, Rudy, grande amigo, como você falou. Obrigado, Braico. Obrigado para Daniel Bialski, o presidente, que está aqui também. E todos os seus ouvintes. Estamos numa época turbulenta, não tem dúvida, mais do que talvez nunca. E nessas épocas, todo mundo procura conselho, procura como melhorar a vida, como se proteger. E é um momento muito, muito importante. E a Torá tem conselho para todas as épocas. E quanto mais quando se trata de uma época como esta. Então, eu acho que se sempre a gente procura conselho na Torá, época como é hoje, muito mais. Então, esses conselhos não são apenas para judeus, ou não para todo mundo, e não são apenas para judaísmo, é para tudo. Então, qual é o conselho mais importante da Torá? Quem sou eu para falar? Mas a Torá responde, o próprio Torá. Nossos sábios dizem que uma vez, 3 grandes sábios estavam sentados juntos, discutindo esta filosofia, esta pergunta: qual é o passuk mais centralizado de toda a Torá? Qual é o passuk mais importante da Torá? Rudy, se eu te pergunto qual é o passuk mais importante, o que você responde? Shema Israel, não sei o que. Primeiro sábio disse Shema Israel, Deus único. Segundo sábio respondeu: ama seu próximo, que nem você. Aqui também, as perguntas, os passukim mais importantes. O terceiro sábio falou uma coisa incrível, eu vou ler. Ele disse assim, no passuk de Parshá, aliás, de ontem, que fala assim: vocês oferecerão um cordeiro pela manhã e outro cordeiro à tarde. A gente sabe que no Bet HaMikdash tinha korban, sacrifícios, todo dia. Teve vários tipos de sacrifícios, mas um sacrifício básico, geral, era este sacrifício que era oferecido todo dia, de manhã e à noite, e à tarde. Então, o primeiro sábio fala Shema Israel. O segundo sábio fala ama seu próximo. E o terceiro, este passuk oferece um cordeiro de manhã e uma tarde. E depois de toda a discussão, chegaram à conclusão. Quem tem razão? Este é o terceiro. Qual a explicação? O que significa esse passuk? E por que esta é mais central, que ajuda tudo a Torá? E é muito interessante e incrível que pode nos ajudar sempre, principalmente nesta época de pandemia. Então, o que acontece? O cordeiro oferecido de manhã à noite era uma coisa simples, trazer um corban. O que é especial? Que era algo fixo. Todo dia sem falta. Era uma coisa de consistência. E esta é uma das coisas mais importantes que o ser humano tem que saber. Coisas grandes são importantes. Amor, fé em Deus são coisas básicas. Mas a consistência,
muda tudo. Isso não é só a religião, isso é tudo. Consistência traz estabilidade emocional e espiritual, traz estabilidade saudável para a pessoa ter uma vida saudável. Isso dá para aplicar em cada parte da nossa vida. Eu me lembro que uns anos atrás eu escutei de um rabino que ele estava no avião de Entebbe. Você lembra aquele famoso avião que foi sequestrado? E ele me disse assim, Rabino Shammah, ele falou que estava no avião e estava pensando que, bom, agora a gente vai morrer, eles vão matar a gente. E ele disse, bom, a gente estuda a vida inteira que Mesirat Nefesh, viver como judeu, morrer para ser judeu, é das maiores coisas que a pessoa pode fazer. Rabi Akiva morreu como Mesirat Nefesh. Tudo bem, agora a gente vai morrer no Entebbe e vamos ser um grande homem. Depois ele pensou, não. Morrer para ser judeu, isso é grande coisa. Mas viver como judeu todo dia, isso é uma outra coisa. Na vida, a gente procura grandes coisas. Cada um de nós fazemos decisão. Eu quero começar a fazer exercício, eu quero começar a ler tal livro, eu quero todo dia voltar para casa fazer isso, eu quero jantar com minha família, eu quero colocar tefilin todo dia. Grandes ideias e não sempre a gente consegue. Coisas pequenas, mas com consistência todo dia, muda tudo. Em outras palavras, são coisas, assim como você dorme toda noite, você não tem que preparar, você tem que pensar, você não tem que decidir, faz parte da sua vida. Você dorme à noite e você janta todo dia. Tem hábitos que cada um tem que adotar na sua vida que transformam a vida, fazem parte da vida dele, mudam tudo. E esses hábitos são as coisas mais importantes possíveis. Isso em todos os sentidos, em todas as coisas possíveis. Eu vou dar uns exemplos. Pega, por exemplo, em casamento. Sim? Outro dia, antes da pandemia, antes da quarentena, um casal veio falar comigo. E estão brigando e ele bateu nela. Imagina. Ela fala, meu marido bateu. E ele me fala, Rabino, você não sabe como eu estava nervosa aquele dia. Eu estava muito nervosa, estava com muito problema de trabalho, eu estava muito estressado e eu caí e bati. Sorry. Não existe desculpa para bater a esposa, não. São hábitos que não faz parte da vida. Minha avó sempre falava que ela nunca viu um bêbado rasgar seus dólares, seus $100. Ele quebra a janela do outro, mas bêbado que ele é, você não rasga dinheiro, entendeu? Então, o que quer dizer? Eu estava mal e por isso eu fiz tal coisa. Tem coisas que fazem parte do nosso dia a dia que tem que ser hábitos e mesmo coisas muito pequenas, e eles mudam o jeito de viver. Eles fazem a gente mais saudáveis. Isso que o pastor está falando. E na educação você tem isso. Às vezes a pessoa fica brava com o filho, se é capaz. Antes eu falei um exemplo, alguém bateu a esposa. Obviamente isso é uma coisa extremamente mais radical. Mas eu estou falando coisas mais simples. Palavras que às vezes eu escuto quando falo com casais. As palavras que eles usam um contra o outro no momento baixo. Mesmo no momento baixo, tem hábitos que não são aceitáveis. E a mesma coisa com a educação dos filhos. Então, é óbvio que tem momentos que estamos felizes e a gente vai comprar presente para marido, para esposa, e momentos que estamos down e a relação é down. Mas aqueles momentos têm base que não muda, faz parte de nós. Então, isso que eu estou falando, eu vou dar um exemplo de educação que é muito importante hoje. Educação dos filhos. Porque o judaísmo tem várias coisas que já são parte da vida, coisas pequenas que mudam muito. Mudam muito. Um exemplo, educação dos filhos e respeito do filho para pai. O judaísmo fala que filho não pode sentar no lugar do pai e não pode chamar pai com o nome dele. Até hoje, quando eu faço documentos, eles perguntam qual é o nome do meu pai, demora para eu falar, porque eu cresci. Não se fala o nome do pai, não chama pai. É coisa pequena, mas dá espaço. Cada um tem seu espaço. Eu me respeito que mesmo quando alguém está bravo com o pai, ele quer matar o pai, Deus me livre. Ele tem um lugar dele e lugar de pai. E a mesma coisa você tem no lugar. Sabe que 2 semanas atrás eu estava em Nova York, Shabbat, eu estava com minha mãe, foi para Einstein, estou bem, já fiz o teste e não tem corona. Mas eu estava sentado no Shabbat e minha mãe mudou a mesa. Por quê? Eu falei para ela, por que você mudou a mesa? Ela falou que desde que meu pai faleceu, faz 2 anos, o lugar dele está vazio. Mesmo se tem muita visita, ninguém senta no lugar do pai.
E fica meio estranho, às vezes mudou a mesa e não tem mais lugar de pai. Lugar de pai é coisa simples. Mas quando alguém adota estas coisas simples, fixos, que sempre ele faz isso, isso muda completamente a sua vida e ajuda muito. Então, agora na quarentena, a gente tem tantas ideias e tantas coisas. O que pode segurar a gente? Quando alguém pega coisas simples e pequenas, mas ele promete que ele vai fazer todo dia sem falta. Pega, por exemplo, uma mulher acende velas de Shabbat. Bom, quando ela está mal e ela está down e ela decide, eu quero fazer uma coisa espiritual, vou começar a acender velas de Shabbat. E o que acontece quando ela está up? Ela está viajando com as amigas numa praia, férias. Também vai fazer. Por isso, o Passuco fala um cordeiro de manhã quer dizer quando tem luz, quando está feliz, quando está tudo bem, e um cordeiro à noite, à tarde, quando está escuro. Igual, não importa, eu sempre o faço. Então, cada um tem que adotar vários costumes que ele faz fixo, não importa o que acontece, todo dia. Amar Deus único é muito. A gente fecha os olhos, fala, Deus sou não existe nada. Depois a gente abre os olhos e a gente vê o mundo. E o mundo parece uma contradição. E o mundo não sempre mostra que Deus está aqui. A gente fala sobre amar próximo, mas às vezes é difícil. Mas cordeiro de manhã, cordeiro à tarde, isso não pode. Isso são coisas que a gente nunca vai quebrar. Coisas simples, mas rain or shine. Tem uma coisa, eu não quero entrar, que é muito profundo, mas só para tocar. A gente falou sobre isso outro dia. A diferença de amar e gostar. Todo mundo ama a família. Ama os irmãos. Eu tenho 10, imagina. Amo meu irmão, mas não gosto de todos. Você pode amar seu pai, amar sua mãe, amar seu irmão, mas gostar? Amar quer dizer que se alguma coisa acontece, Deus me livre, você vai ser o primeiro para correr para o hospital. Você ama ele. Mas gostar? Já não. A gente ama a mãe, mas a gente gosta de sushi. Entendeu? Quando o sushi cai no chão, você deixa no chão, você troca para outro. Você não ama, você gosta. Então, o que acontece? Óbvio que temos que gostar da nossa família, nosso marido, nossa esposa, mas também tem que amar. Quer dizer, não importa, mesmo no momento que não tem o gosto ou não gosto, ainda amo. Eu nunca vou falar essa palavra. Eu nunca vou fazer tal coisa. Então, Shabbat, como eu disse antes, para nós judeus tem tanto isso, é tão fácil, porque coisa simples, Kiddush Shabbat com família. É uma coisa maravilhosa. Não tem coisa tão bom como Shabbat com família. E todo mundo sabe. E todo mundo, cada ano, faz a mesma decisão. Este ano vou fazer Kiddush. Então, Kiddush é coisa simples. E quando alguém adota isso como hábito de manhã e à noite, quer dizer, quando eu estou sozinho, quando eu estou mal-humorado, quando eu não estou com fome, quando meu filho não está, quando eu estou brigando com o esposo, não importa. Eu faço Kiddush sempre. Quando eu estou bem, quando não estou bem. Isso é uma coisa que ajuda. Isso, o judaísmo tem muito disso. O mikveh para a mulher. Segura a família, segura o casal de uma forma incrível. Ajuda muito. Por quê? Porque todo mês é fixo. Mesmo quando falta amor, mesmo quando falta gosta, eu amo. Não gosto, mas amo. Isso segura. Então, todas as áreas da nossa vida, essa passuca é relevante. E quando a gente fala sobre esta época de quarentena, a gente pensa tantas ideias, cada eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu já estou pensando que daqui a pouco acaba, e tem tanta coisa que eu falei para mim que eu vou fazer que eu não fiz. A gente tem que adotar algumas coisas que vai deixar a gente sã. Tem algumas pessoas que falam que todo dia eles colocam roupa, vão para um quarto e esse é o escritório dele. Todo dia. Porque faz a sequência, ajuda. Então, a gente tem que, tudo bem, grandes decisões, eu vou fazer grande coisa, é muito bom, não tem dúvida. Deus, Hashem Echad. Mas temos, e por isso, a terceira tem razão, temos que achar o cordeiro de manhã, o cordeiro à noite, todo dia, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesach, feriado, não feriado, sempre eu faço isso. Isso é um dos segredos, o maior segredo, maior conselho que o judaísmo dá. Perfeito. Eu acho que é até uma discussão que eu estava tendo esses dias de como essa quarentena possibilitou a gente olhar
às vezes, para uma coisa como o Shabat, de forma completamente diferente, porque é uma marca que você tem numa semana, porque na nossa rotina, você sai para o escritório, volta do escritório, aí vai para o clube, volta do clube, durante a semana inteira. E terminou esse momento, chega o Shabat para começar o final de semana. E como a gente não sai de casa, você fazer o Kabbalah de Shabat, você fazer a Havdalah, né, que tá tendo no seu Instagram todo sábado, a Havdalah Live, se torna uma rotina. Mas a minha dúvida, ao mesmo tempo, você tem um lado benéfico disso, que é uma rotina que é bom para sua semana, você consegue estabelecer bem os períodos, o tempo, é bom para sua relação com o judaísmo, mas você não perde um pouco do significado, às vezes se transforma só em um hábito, como uma máquina. Por exemplo, eu preciso colocar tefilim todo dia, então eu vou acordar e vou colocar, mas porque é um hábito, não porque eu acho importante, porque é importante colocar todo dia. Sem dúvida que hábito não é bom. Mas a solução é colocar spices, colocar mais amor, entendeu? Gostar é bom. O problema é quando não gostar, tem amar. Então, obviamente que a gente quer aumentar. E isso é uma outra coisa, isso é uma coisa também importante. Sabe, interessante, uma coisa parecida que quando todo mundo sabe, quando Deus deu a Torá, o que o povo falou? Na'aseh v'nishma. Faremos e escutaremos. Quer dizer, o povo estava tudo feliz de fazer a Torá. Não precisava pedir, eles faziam, Deus mandou, a gente faz. Outra Medrash fala que Deus levantou uma montanha e ameaçou o povo, aceita a Torá ou eu jogo. Mas por que Deus precisava fazer isso se o povo já aceitou? Deus queria conectar a gente com os dois. Uma coisa vocês aceitaram, agora vocês estão gostando, vocês estão up. É dia, de manhã. O que vai acontecer à tarde? Vocês estão forçados, como dizer. Eu vou fazer mesmo no momento que eu não estou up. Mesmo no momento que eu não tenho, como você falou, mesmo no momento que falta aquele fogo. Mas óbvio que sem fogo não é bom. É óbvio. Então, esse é outro assunto que tem que achar como aumentar a alegria, tudo que a gente faz. Está escrito que o templo foi destruído por causa que as pessoas, eles pararam de estudavam Torá sem fazer a brachá para Deus. Quis dizer a brachá. Gostavam, sem perceber que aqui tem santidade. Então, isso também não é muito ruim. Também não é muito ruim, sem dúvida. E sabe que hoje, nesta época de quarentena, a gente pensa, o que é a função da sinagoga? Eu penso, o que é a função do rabino? O que é a função do rabino? Não só passar o judaísmo, mas passar com sabor, passar com amor, passar que não fica rotina. Entendeu? Então, sem dúvida, isso é uma coisa super, super importante. Eu vou te contar uma pequena coisa do Parashá incrível que explica isso também. Uma coisa muito interessante que agora entramos nas 3 semanas que representa a destruição do templo. Então, nossos sábios dizem quando o templo foi destruído, depois do primeiro templo, os patriarcas e matriarcas vieram chorar para Deus. Deus, como você faz isso? Abraão falou, Deus, você lembra que eu trouxe meu filho para Aquidá? Ele estava pronto a morrer por você e você assim vai acabar com meus filhos sem ter piedade? Deus falou, não. Veio Yitzhak, Deus falou, não. Veio Sarah, Rivka, todo mundo. Diz o Medrash, até veio Raquel. Quem era Raquel? Raquel, ela casou com Yaakov. Se você lembra, Raquel tinha uma gêmea que era parecida, idêntica. E Yaakov ia casar com ela. E o que acontece? Antes de Rupá, Labán, o pai, trocou e botou a irmã gêmea Leia. Era escuro, eram gêmeos idênticos. Yaakov acordou de manhã, era Leia. Mas o que acontece? Yaakov e Raquel já sabiam que o pai é malandro, Labán. Então, eles combinaram que alguns sinais, que embaixo do Rupá, lá embaixo no escuro, Yaakov vai fazer 3 perguntas. E se Raquel sabe, só ele e Raquel sabem respostas. Aí ele vai saber que não foi engano aqui. Raquel, quando ela viu que o pai está colocando Leia, ela falou, puxa, minha irmã vai passar vergonha, não posso fazer isso para ela. Ela foi para ela e revelou os 3 sinais. Embaixo do Rupá, Yaakov disse para Leia, achando que era Raquel, qual é a primeira pergunta, respondeu, a segunda, a terceira. E de manhã ele percebeu que Raquel deu os sinais. Raquel veio para Deus e falou, Deus,
Você lembra que eu entreguei os sinais para minha irmã? Como você pode fazer isso para meus filhos? Os sábios dizem que Raquel falou, Deus, quem tem mais piedades? Ser humano ou você? Deus. Eu tinha piedade de minha irmã. Você não vai ter piedade dos meus filhos? Do povo de Israel? E Deus falou, Raquel tem razão. E os sábios perguntam, Abraão pulou no fogo, levou o filho para Akedah. Não era suficiente para Deus. Raquel deu sinais para a irmã, isso sim. Isso é mais importante. E a resposta, baseado no que eu falei agora, é exatamente isso. Abraão estava pronto a levar o filho para Akedah. Pular no fogo é difícil, mas não é tão difícil como fazer algo pequeno para o resto da vida. Raquel, quando ela deu os sinais, ela entregou o amado dela, o namorado dela, para a irmã. Até o final da vida, ela ia acordar todo dia e ver irmã com namorado. Tu imagina isso? Uma mulher entregar outra para namorado dela, que ela ama de verdade, só para não vergonhar. Bom, ela acabou casando também, mas ela não sabia que Jacob ia casar com ela. Este ato pequeno, todo dia ela ia acordar vendo irmã com namorado dela. É muito maior do que pular no fogo. Então, para alguém pular no fogo por ser judeu, tá bom. Mas alguém se comprometer que todo dia ela vai colocar tefilim por 5 minutos. Mas todo dia, até o final da vida, é muito mais difícil. Isso que essa ideia que estamos falando, esse conselho que a Torá fala, que a pessoa tem que procurar coisas bem pequenas, mas que ele se compromete a fazer de manhã e à tarde. Porque você sabe, a gente sabe, todos nós fazemos isso, que à noite, quer dizer, à tarde, quando as coisas não estão bom, a gente acaba levantando mãos, desistindo. Então, isso é o conselho que ele está falando, isso foi que salvou o povo de Israel pelo Raquel. Tem uma metáfora, né, que é você fazer salame slices, no nosso caso salame kasher, para que seja pedacinho, pedacinho, você chega no todo, né? Fazer o que é o todo. E nesse sentido, talvez tenham pessoas que tenham redescoberto uma forma de ver o judaísmo, de relacionar com o judaísmo nessa quarentena, de não estar indo para a sinagoga. E a gente está passando, né, por essa volta gradual dos processos, o clube reabrindo, as sinagogas em breve também reabertas. Como que a gente consegue voltar para a vida normal, né, naquela correria que a gente tem do dia a dia, todo mundo louco para sair de casa e manter esses pequenos hábitos que a gente desenvolveu num contexto tão diferente? Ai, ai, ai. Rudy, este é meu medo, meu maior medo, vou te falar. A gente mudou. Todo mundo mudou nessa quarentena. É básico. Por exemplo, para nós, a vida era escritório, dia a dia. À noite, voltamos para casa. Agora não. A casa é a nossa vida e a gente também trabalha. E nosso sonho é que depois que isso acaba, vamos continuar. A gente vai voltar para o trabalho, para o escritório, mas a gente não quer perder a nossa vida. A vida é em casa, família. Escritório, não. Hoje eu vi num site americano um estudo sobre pais e filhos, incrível como essa quarentena refez a ligação. Pais que, por exemplo, um pai conta que ele descobriu que o filho sofreu bullying na escola que não sabia. Este tempo, sentado com o filho, tendo conversa heart a heart, coração a coração, ele descobriu que o filho não ia revelar para ele, mas só agora ele conseguiu. E um monte de coisas diferentes. Um pai falou que ele ensinou o filho a ir para banheiro, bebê. Nunca ia fazer parte disso, sabe? Quem tem tempo para isso? A gente mudou completamente. O medo, isso ligado diretamente ao que nós estamos falando agora, meu medo é que volta e a gente caímos tão rápido como a gente mudou. E esse conselho que eu estou falando é uma coisa que pode ajudar a gente depois. Porque eu não tenho dúvida que eu e todo mundo, mas eu me incluo, tem algumas coisas que a gente vai voltar. A gente vai voltar a cair como antes. Mas eu estou com medo que isso aconteça. Pelo menos que toda essa época não é em vão. Pelo menos isso que eu falei antes. Algumas coisas pequenas que a gente pode pegar e fazer sempre. Não importa o que acontece, a gente continuar.
E isso vai ser uma coisa super bom, porque você pode ter certeza. O clube vai voltar, a sinagoga vai voltar, as pessoas, assim, incrível como eu vi um cartoon, tipo, dois fotos. Primeiro, a pessoa pergunta, quem quer que as sinagogas abram de volta? Quem quer voltar para a sinagoga? E todo mundo levanta a mão. E o outro fala, quem vai amanhã? E todo mundo abaixa a mão. Quer dizer, todo mundo quer. Todo mundo acredita, não, vamos voltar. Todos nós queremos mudar. E todos nós queremos realmente que esta época, que a gente pode dizer depois que essa época mudou o jeito de viver, de pensar. Mas rapidinho, a coisa volta. E se a gente não vai achar coisas práticas que a gente vai fazer, isso não só no judaísmo, jantar. Jantar seja uma vez por semana, não todo dia. Seja uma vez por semana que a gente está gostando tanto de jantar todo dia hoje, mas uma vez, duas vezes por semana. Mas sempre, não importa. Sabe como isso vai segurar a gente e deixar a gente não cair? Então, cada um tem que encontrar coisas que nesta época fez ele bem e coisas que ele chegou a entender nesta época que fazem bem e segurar, não as coisas grandes, não, agora, a partir de agora, todo dia eu vou voltar para casa mais cedo, vou jantar todo dia. Coisas grandes são bons, mas eu não sei se vamos conseguir. O melhor conselho da Torá é pega a coisa pequena, mas prometa para si que você vai fazer de manhã e à tarde. Quando você quer e mesmo quando você não tem vontade, você vai segurar e fazer. Isso, coisas grandes você não vai conseguir sempre fazer quando você não tem vontade. Então, esse é o meu maior medo para mim e para os outros. Que a gente não volta a esquecer tudo o que aconteceu. Eu também quero voltar, mas eu não quero voltar normal. Eu não quero voltar como era, porque não era normal. A gente sabe disso. Perfeito. Lembrando aí, para quem está acompanhando a gente, se quiser mandar perguntas, tem aí no canto da tela o desenho da interrogação, podem mandar pergunta de vocês por lá. E nesse sentido de a gente voltar e não voltar, né, para aquilo que era antes, a gente viu como um todo, na comunidade judaica, no judaísmo, uma transformação da forma como as pessoas se relacionam, aulas por videoconferência, até mesmo os seus vídeos que vêm todas as sextas-feiras, né, como prédica para o Shabat, que fizeram super sucesso, viralizaram milhares de visualizações. E essas práticas que a gente adotou durante a quarentena, durante o isolamento, será que na volta a gente vai manter e elas vão continuar tendo esse valor? Alguns sim, mas muito menos do que a gente imagina, minha opinião. Muito menos que a gente imagina. Todo mundo fala, não, a partir de agora todas as aulas vão ser Zoom. Não, algumas coisas sim. Eu pretendo fazer o Havdalah todo sábado à noite no Zoom. Eu gostaria. Não sei se vai acontecer, como eu falei antes. Mas eu acho muita coisa não. Mas algumas coisas sim, e isso é bom. Pega, por exemplo, esses vídeos que eu mando toda semana. Eu até queria parar semana que vem, uma semana depois, quando a gente vai abrir. Sabe, quem quer escutar, vem escutar. Mas tem tanta gente que não pode. Justamente em sexta, eu falei com uma senhora de idade, quer dizer, mais de 65 anos, que está com medo de sair. Não vê os netos, não vê os filhos, não vê ninguém. E eu pensei, bom, como eu não vou deixar ela ver? Então, pode ser que algumas, assim, pontos vai continuar, mas eu não acredito que todo mundo acha tudo vai continuar assim. Eu acho que a natureza é rapidinho voltar e cair e afundar na corrida dia a dia. E por isso acho que esse conselho que eu estou falando é tão importante, porque senão a gente vai sobrar nada. Então, aulas, eu tenho aula toda segunda-feira no Talmud, por exemplo. Agora faço online. Mudei um pouco, estou fazendo memória de coisa muito interessante. Eu não sei, é muito melhor sentar com pessoas na mesa do outro lado, estou dando oportunidade para muito mais gente. Pode ser que uma pontinha ou outra vai, mas obviamente o básico, o Shabbat, faz comunidade e não é opção fazer online. Então, o que acontece? Não tem dúvida que junto, comunidade é muito importante em judaísmo e não judaísmo. Também para a vida social é super importante. O judaísmo fala muito sobre a coletividade e indivíduo. A gente sabe que Deus criou o primeiro homem só, Adão, porque para dizer que cada um tem que refletir que todo mundo foi criado por ele. Ele vale o mundo inteiro, como está escrito, ética dos pais,
Se eu não sou para mim, não vai ter ninguém para mim. Mas se eu sou só para mim, eu não tenho valor. Então, tem individualismo, mas como ajuda cada um é coletivo. E estar junto na sinagoga, fisicamente, isso é o que fez o povo de Israel que é. Os clubes, as sinagogas, não tem dúvida. E não tem substituto. Não tem. Então, tem coisas que vão voltar. Simchat Torah, Purim, Yom Tov, todo Shabbat, Bar Mitzvah, L'chaim, Fabrengen, várias aulas. Então, todo mundo fala, não, mudou a realidade. Eu não acho. Eu acho que vamos voltar rapidinho, esquecer essa época, infelizmente. Mas eu espero que pelo menos, eu espero que cada um pode pegar alguns detalhes e não cair de volta. Porque a gente vê como a gente estava sem rumo, perdido. A gente sabia que estava sem rumo, mas a gente não tinha tempo para parar. E agora a gente teve esse tempo. Então, é super importante. Sabe que nessa parashá fala sobre viagens. Essa parashá. E a Kabbalah fala que existe 42 viagens que cada ser humano tem que passar durante a sua vida. São 42 passos da vida. Não sei que cada um, para um não é igual ao outro. E a Kabbalah fala são momentos, acontecimentos que cada um, 42 principais que acontecem durante a vida. Isso baseado no Parashá que fala, essas são as viagens que o povo fez saindo do Egito. E nossos sábios perguntam, por que está escrito saindo do Egito, não está escrito as 42 viagens para chegar para Israel? Porque tem duas coisas. Tem que sair do Egito, tem que chegar para Israel. Como a gente fala, é fácil tirar um judeu do Brooklyn, difícil tirar Brooklyn do judeu. É fácil tirar judeu do Egito, difícil tirar Egito de judeu. Então, primeiro tem que sair do Egito, depois tem que chegar para Israel. Eu não tenho dúvida que esta quarentena, esta corona, eu não posso falar a certeza, mas parece que é uma das 42 viagens para todos nós. Para cada um do seu jeito. Para cada um do seu jeito. Nada é igual para todo mundo. Mas cada um, neste momento de quarentena, ele está passando uma etapa, uma mudança. E faz parte dos 42. E para sair e chegar para Israel tem duas coisas. Tem que tirar os hábitos velhos e adotar novas. Tirar os hábitos velhos, Deus já fez para nós. O corona já fez. Adotar novas, chegar para Israel, isso cada um vai precisar fazer sozinho. Isso é o meu medo. Porque a gente foi forçado para a vida que a gente tinha. Mas a gente não vai ser forçado a manter depois que acaba a corona. Isso cada um vai precisar autodisciplina. E autodisciplina começa com as coisas pequenas, como a gente está falando o tempo inteiro. Verstehst? Não, interessante que eu tô pensando justamente nesse caminho por todas as transformações que o povo judeu passou, seja com a destruição do templo, com os exílios, com Shoah, com o Estado de Israel. Não comparando na mesma proporção, mas será que não traremos dessa situação também valores, princípios a partir dessa transformação, né? Como que a gente consegue olhar, talvez nesse caminho das viagens, como que isso afeta a gente? Você falou muito bem, mas é interessante, a diferença de corona e todas as outras coisas, a Shoah, Estado de Israel, não são coisas só ruins, coisas boas também mudam a gente, mas a diferença desta coisa e outras grandes coisas, que as grandes coisas mudaram o povo como povo. Agora, cada um tem que mudar particularmente, entendeu? E outra coisa, isso é uma coisa que todas as mudanças que nosso povo e qualquer pessoa passa, as mudanças vêm de cima. As circunstâncias vêm de cima. Alguém passa fome, alguém passou doença, ou ao contrário, alguém ganhou loteria. Não importa se é bom ou mal, as coisas que acontecem vêm de cima, são fora do nosso alcance. Do jeito que a gente age, isso é 100% do nosso alcance. Então, sempre a destruição do templo teve uma nova liderança, um novo jeito,
a Torá, as leis, muitas coisas precisavam mudar, não tinha mais Betamigdash, então os sábios instituíram reza coletivo. Agora não tem coletivo. O que vai acontecer coletivo não depende de nós. Agora a mudança é cada um, particularmente, isso que é tão exciting e scary. Exciting porque cada um, sabe, muita gente não vai mudar, muita gente vai mudar para pior. Porque, sabe, eles dizem que quando alguém ganha a loteria, as estatísticas mostram, alguém que era muito pobre ganhou bilhões, ele perde muito rápido, porque não sabe como fazer, não sabe como cuidar de dinheiro, não sabe fazer. Muitos de nós vão piorar, porque a gente vai de cima e vamos voltar rápido, sem querer, mas voltar para nossos hábitos ruins. Então, mas depende de cada um como ele vai manter a saúde emocional depois que acaba esta quarentena. Isso é exciting, porque cada um tem fresh start, tem novidade, cada um, sabe, pode fazer coisas que nunca fez antes. Do outro lado, dá medo, porque depende de nós, e se a gente não toma iniciativa, então todo este passado vai ser para nós mau gosto, sabe? Vai ser mau gosto. Sabe por quê? Porque eu sofri, por causa do coração, sabe? Tudo deu errado depois daquela época que a gente estava na quarentena. Vai culpar a quarentena a vida inteira. Então, sabe aquele famoso parábola que eles falam? Uma empresa da Aviana mandou duas pessoas, representantes, para um país na África para vender a Aviana. Então, primeiro chegou e viu que todo mundo anda descalço lá. Então, ele mandou um telegrama e falou, por que vocês me mandaram aqui? Eu quero voltar. Aqui as pessoas não precisam de Aviana. Todo mundo anda descalço. Outro mandou um telegrama e falou, manda mais um container, tá todo mundo aqui descalço. Eu vou poder vender para todo mundo. Então, it's exciting, mas dá medo. Porque um vai falar, tudo na vida dele agora vai ser a culpa da epidemia. E ele tem razão, porque foi mal. A outra metade vai falar, não, depois da pandemia eu mudei dentro, mudei fora, eu mudei, me refazer as coisas. Então, é exciting, mas do outro lado, scary, porque não é de Deus. A reação é nossa, de Deus é circunstâncias. A reação cada um tem que fazer. E provavelmente esta é uma das grandes viagens, dos 42 que a Kabbalah fala, as 42 viagens, eu acredito que essa é uma grande para cada um. De novo, cada um, a sua missão é diferente. Como a gente tem midlife crisis, uma crise de idade média, quando a pessoa começa, já passou metade da vida, sabe? Agora está mais perto do outro lado, começa a ter crise. Tem várias crises e ninguém vai poder apontar esta é um dos meus 42 passagens que Deus me deu. Cada um ele tem que estar pronto no momento que ele tem esse desafio para responder certo. E eu não tenho dúvida que agora é um desafio para cada um, mas cada um no seu jeito. E cada um vai precisar encontrar como agir de forma certa. E I'm excited, porque eu espero poder usar para bem. Entendeu? Então, nesse sentido, eu acho que olhando para a história, para o judaísmo e também para a Cabala, como que a gente pode ajudar essas pessoas que não vão sair dessa situação excited, olhando o lado talvez positivo, olhando o lado bom, porque realmente é uma situação de pandemia, muitas mortes. Como que a gente consegue trazer isso para que seja uma coisa melhor, para ir para uma situação melhor? Bom, por isso temos Rudy. Por isso temos essa live. A verdade é assim, é importante, e eu penso sempre, tem um jeito de estar bem. O único jeito de estar bem é fazer outra pessoa bem. Então, se eu estou excited, porque eu, particularmente, espero que depois dessa pandemia, ou essa pandemia me dá um novo olhar, e eu vou manter esse olhar, se eu tenho um jeito de eu manter, eu procurar manter outros. Então, e isso é um conselho, na verdade, para todo mundo, para todos. Sabe que Maimonides, eu falei sobre isso no último sábado à noite no live, sabe que Maimonides fala, se uma pessoa consegue levantar 100 quilos, e ele pesa 80 quilos, ele não vai conseguir se levantar, sabe? Ele não vai conseguir se levantar, mesmo que ele pesa menos. O único jeito de ele levantar, outro é levantar ele.
mas ele pode levantar os outros. Então, o único jeito de um ser humano sair de pressão, sair sabe, de tristeza, ser mais animado, tem um jeito: animar outras pessoas, ajudar outras pessoas. Então, faz parte de tudo que a gente está falando. Se eu quero que depois dessa pandemia eu saia mais forte, mais aprendido, eu tenho que procurar espalhar isso para os outros. Isso, na verdade, é para mim. Perfeito. Tô anotando porque eu achei boa, para não esquecer. Vai usar. Sabe que é o É, problema? Muitas claro. vezes a gente fica com papéis cheios de conselhos. Se você vai para um seminário, um coach, uma autoajuda, você fica lá anotando ideias e fica embaixo da pilha de papéis. E quando a próxima vez que você dá uma limpada no seu escritório, você encontra esse papel que você nem sabia que existe, entendeu? São grandes mudanças. Nós estamos falando hoje para cada um pegar pequenas, poucas, mas não abrir mão deles de manhã ou à tarde. A consistência ao longo do tempo é o que vai trazer esse resultado, né? E pensando nessa situação que também as escolas pararam, como trazer para um lado educativo essas práticas para dentro de casa, com crianças, como olhar para isso e também para o futuro, né? Que as práticas vão mudar, como trazer essa consistência, esse lado de você fazer de manhã e à noite e ensinar isso para uma outra geração. É muito boa a pergunta, porque eu estou enfrentando esse desafio. Porque assim como eu faço para mim, coisas pequenas que eu quero fazer todo dia e eu quero que leva comigo, eu estou fazendo a mesma coisa sobre meu filho. Eu vou, em relação eu e meu filho juntos, e coisas que eu quero que meu filho faz. Então, eles estão olhando, e eles sabem, e eles escutam, eles sentem. Então, o importante é a gente, quando a gente faz as grandes decisões para nossos filhos, que sejam igual que a gente faz para nós. Entendendo que o mais importante são as pequenas com consistência. Então, para nossos filhos também, a gente quer grande coisa. Se eu fizer com meu filho, todo dia vamos dar 1 hora de manhã, 2 horas da tarde, 1 hora da noite. Tem algumas coisas que eu fiz, várias coisas. Alguns já mudei várias vezes, alguns já se cancelou o primeiro dia, alguns demorou uma semana, mas coisas pequenas, hábitos que temos que colocar dentro deles. Eu acho que, igual como falamos antes, muitos filhos, muitas crianças vão sair mais saudáveis emocionalmente, porque eles ficaram com muito amor, ficaram muito abraçados, ficaram com pais o tempo inteiro, de forma incrível. Óbvio que está faltando amizade, óbvio que filho precisa, criança precisa soltar, precisa sair, precisa fisicamente, sabe que fisicamente a criança tem que ficar doente. Isso aumenta o sistema, immune system. Ele tem gripes, emocionalmente também. Emocionalmente também, né? Tem que sair, tem que um filho, uma outra criança brigou com ele, brigou com o outro e chora, entendeu? Mas nós temos que também perceber que as coisas, os relacionamentos com nossos filhos, o que a gente quer que nossos filhos comecem a fazer, que eles sejam também com consistência e com força. E tem coisas que vão mudar a vida deles como a gente quer, coisas que mudam a nossa vida. Coisa pequena. Pega, por exemplo, eu falei antes sobre dar espaço entre pai e filho. É coisa pequena. Ensinar o filho que esta cadeira de papai. O filho está todo dia em casa. Não, é coisa pequena. Toda esta cadeira de papai, esta cadeira de mamãe. Ninguém senta na cadeira do pai. Meu pai não sentava na cadeira de minha mãe não senta na cadeira do meu pai. Tem um respeito. Então, são coisas pequenas que os filhos também podem aprender. Não tem dúvida. Mas, sem dúvida, a gente vai precisar preencher esta falta de amizades que alguns têm. Eu acho que muita gente viajou, muita gente teve a oportunidade de misturar, crianças misturarem com outros. Mas é o mesmo conceito. Coisas pequenas, fixos, que vai manter eles saudáveis como manter a gente saudável. Maravilha. A gente já está caminhando aí para terminar a nossa conversa, então se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser mandar, fica à vontade. Mas
pensando lá naquela discussão do começo, quando a gente tinha os três sábios discutindo, e um deles falou que, por exemplo, o passuco mais importante é o Shema Israel. Qual é dessas coisas pequenas a mais importante? Por onde a gente começa? Será que aquele estava certo ao dizer que é falar o Shema Israel todo dia? Porque o judaísmo propõe tantas práticas para o cotidiano. Se alguém quiser adotar e não tentar abraçar o mundo de uma vez, por onde começar? Quais são as práticas pequenas mais importantes? Como eu falei antes, que a Kabbalah fala que cada um tem 42 viagens da sua vida, tem 42 desafios que ele precisa passar, época, sabe? Pode ser alguém que ganhou muito dinheiro e esta época de riqueza é uma das viagens dele. Pode ser alguém que perdeu tudo, Deus me livre, e é uma das viagens dele. Mas o que é interessante é que cada um tem a viagem sob medida que foi feito para ele. Isso não tem dúvida. Agora, pergunta como cada um pode descobrir qual é dele. Isso cada um, por isso eu falei que é obscuro. Cada um tem que achar dele. Em geral, são coisas que a gente sabe que tem que fazer, que tem desafios. Por exemplo, uma moça, que acontece sempre, decide que ela vai acender velas de Shabbat toda semana. De repente, ela vai se encontrar situações que fazem quase impossível. Por acaso, teve uma festa, amigas, ela está fora de casa. Esta prova que ela acertou. Esta prova que acertou, que justamente chegou algo que ele não estava, que estava atrapalhando e que não estava esperando isso. Então, a mensagem é a seguinte: Deus faz as circunstâncias e Ele espera que cada um sozinho descobre qual é a missão dele dessa nova circunstância. Óbvio, eu nunca vou falar que é bom, Deus me livre, alguém está doente. É terrível. Mas eu não sou médico e nem os médicos conseguem ajudar, é Deus. Então, o que acontece é, Deus fez as coisas. Qual é a tarefa dele? A tarefa dele é encontrar como servir Deus nessa situação. E quando tem uma coisa maior como hoje, sem dúvida que nós temos que procurar hard and long, muito para achar. Mas só voltando ao que eu falei antes, eu não sei como ler aqui, Rudy, ainda tudo que eu sei Não se do preocupe. Instagram, você que me ensinou. Aí você vai precisar me ensinar isso. Mas, como eu falei antes, de verdade, eu não estou falando porque eu tenho que falar. I'm excited. E isso não agora, que está terminando. Desde o primeiro dia, eu falei, bom, está acontecendo uma coisa extraordinária. Significa que Deus está esperando da gente algo extraordinário. Então, eu estava assim, e minha esposa falou, mas está tão terrível, você está assim. Minha mãe estava passando mal. Eu falei, não, agora é o momento. Com minha mãe, eu dei mais tempo quando eu estava com corona. Não importa qual a situação. É uma situação que Deus está dando para nós para agir de uma forma que não agimos antes. Agora, muitos, infelizmente, vão agir pior. Como eu falei, vão culpar tudo pela essa situação. Na vida você tem isso. Tem pessoas que culpam os pais, ou culpam o primeiro chefe, ou culpam o diretor de escola. Até 80 anos culpam o que aconteceu com 20 anos, com 10 anos, com 15 anos. E pode ter razão. Mas eu não tenho razão. Eu não quero ter razão. Entendeu? Porque Deus faz as circunstâncias e cada situação Ele dá para nós a força de superar, de crescer com isso. Senão Ele não faria. Ele não faz só para a gente superar. Ele faz porque, como eu falei, que a Kabbalah fala, é uma etapa da vida. E etapa que eles é para a gente subir e não ser como antes. Então, isso cada um tem que pensar. Cada um assistindo tem que pensar isso. Como eu vou sair mais forte? Sempre. Não um dia, não logo depois. Não, quando vai abrir a sinagoga, primeiro põe o Shabat eu vou. Tá bom, tá bem, tá bom. Como eu vou ser uma pessoa... Eu sou uma pessoa diferente agora, mas como eu vou manter, não diferente, mas melhor. Incrível como tanto, uma das coisas que todo mundo fala, não, quando volta eu vou para a sinagoga toda semana. Eu já assisti este filme. Cada Yom Kippur assisto este filme. Rabino, este ano conta comigo. Toda semana eu estou lá. Mas como eu falei antes, tem coisas do judaísmo que são tão bom que ajuda a gente. Por exemplo, telefone, Shabbat, desliga assim. Se tem $1 bilhão do outro lado, eu não vou atender telefone. Então,
já automaticamente muda. Imagina sem celular, sem Instagram, sem nada, toda semana para 24 horas. E não é difícil porque faz parte da vida, como eu falei no início. Eu não preciso pensar que eu vou dormir, eu quero dormir, eu decidi que todo dia eu vou dormir. Eu dormo. Então, temos que fazer hábitos que eu vou para a sinagoga todo Shabbat. Não, mas eu tenho aniversário. Não, eu tenho o Shabbat na minha casa com meus... Todo Shabbat eu vou para a sinagoga. Bom, para mim é trabalho, eu ganho por isso. Mas depois do Shabbat eu faço Kiddush em casa. Toda semana, mesmo se faço Kiddush na sinagoga, eu faço em casa com minha esposa e filhos. Isso, mesmo se eu não estou com fome, mesmo se meus filhos estão viajando, mesmo que meus filhos não querem falar comigo, estão brigados comigo. Faz parte de nós. O que a gente vai levar da epidemia que vai ser parte de nós? Isso é sonho que eu tenho, que maior número de pessoas vão ter o maior número de coisas que vão fazer parte de nós. Aí podemos dizer que Deus fez uma das piores coisas, mas a gente saiu bem melhor. Entendeu? Não um dia, mas sempre. Perfeito. Acho que comentários, só elogios, muita gente acompanhando a gente até agora. O presidente Daniel Bialski aqui acabou de comentar que coloca tefilim todo dia, menos o Shabat e as festas, porque esse é um momento de reflexão, de conversa. Então, eu acho bom olhar como essa é uma vantagem, né? Cada um com o seu pouco a pouco, de manhã e de tarde. Eu vou te dar um exemplo bom. Você falou o presidente Daniel Bialski. O Rebbe fez uma campanha de estudar Maimonides todo dia. Então, é uma coisa para mim, eu não fui dormir sem estudar Maimonides mais de 20 anos. No dia do meu casamento, no dia de Yom Kippur, no dia que meu filho nasceu, no dia que eu estava deprimido. O que aconteceu durante 20 anos? Pelo menos 2 vezes. Sempre. No dia que eu estava feliz, no dia que a gente viajou para headquarters de Instagram em São Francisco, eu nunca fui dormir sem Maimonides. Para mim, e eu tentei fazer isso com um grupo, e Daniel Bialski, presidente de Hebraica, ele entrou para aquele ciclo de 1 ano. Espero que ele entre de novo. Agora, ele levou o livro, eu lembro, ele viajou para Japão. Para Japão, que aquele ano foi a Copa do Mundo. Copa do Mundo ou aquele outro Corinthians, Copa? não? No Corinthians, sim. Mundial. Sim, bom, eu sou do outro time. Não, então, e ele levou para o Japão o livro de Maimonides. É pequeno. Interessante que anteontem, sexta-feira, a gente começou um novo ciclo. E a gente terminou outro ciclo com 50, novo ciclo começamos com 100 pessoas. E é 1 minuto. É 1 minuto, 2 minutos máximo. Mas é todo dia, sem dormir. É ótimo exemplo. Senhor Bialski, Tfilin você já coloca, como o Rudy falou, as coisas podem ficar, sabe, já faço todo dia, a rotina, temos que dar um upgrade. E agora a pandemia, boa hora para começar a Maimonides conosco de novo. Perfeito. Rabino, o nosso tempo aqui terminou. Queria agradecer muito a sua participação, por compartilhar. Os comentários aqui não param, né? Só coisa boa. Eu vi que o Daniel perguntou agora se tem aplicativo. Aplicativo não funciona. Eu não sei quem fez e eu tentei. Mas eu estou mandando todo dia WhatsApp. Rabino Yasha, na verdade, manda todo dia WhatsApp. Eu estou fazendo um pouco também. Vídeo e gravação. Todo dia, máximo 3 minutos. Eu espero nunca nem chegar a 3 minutos. Como a mitzvah daquele dia. Perfeito. Então aqui, acho que é essa mensagem que chegou aqui da Grazi, né? Todos os conselhos aqui foram bons. Então a gente tinha dito que ia ser aquele conselho mais importante, mas o judaísmo é isso, né? Várias viagens, várias ideias e juntos a gente pode A hebraica vai voltar. descobrir mais. A hebraica vai voltar em breve. E rapidinho vai ter as brigas, piscina, comida, essa diretora, outro diretor, esta frequentadora, outra, as brigas que tem em todo lugar. Mas a questão, né, o que cada um vai mudar na hebraica, em sua casa, isso vai ser fantástico de ver. A gente vai ver muita gente que vai andar igual. Talvez demore 1, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês. Mas a nossa esperança que tem muito mais gente que vão ser outras pessoas melhor, para melhor, se Deus quiser. Bom,
Obrigado você, Shavua obrigado Tov. para todo Muito obrigado. família Casa Hebraica, nossa casa. Obrigado. Obrigado E é por isso, esse momento. pessoal. Começando aí mais uma semana. Muito obrigado, Rabino Dovid, pela participação. Terminamos agora, mas essa live vai ficar gravada aqui no IGTV e depois vai para o Facebook da Hebraica. Obrigado por todo mundo que acompanhou a gente até agora. Uma excelente semana e até uma próxima.